Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do PVS Ação. Aqui é o professor Arthur, professor de literatura, mas hoje, novamente, professor de artes, né? Conforme vimos na semana passada e veremos ao longo das próximas aulas, estamos num período mais rico culturalmente do que o habitual, porque agora a gente tem margem para falar de todas as artes que a humanidade promoveu e provê até hoje, que é esse nosso pequeno mini curso de arte no vestibular que demos início na semana passada. Você que perdeu o vídeo da semana passada, pode assisti-lo antes desse, ou não vai fazer não vai atrapalhar tanto a compreensão dessa aula, mas é interessante que seja visto de uma maneira mais ordenada cronologicamente, porque a gente fala do início da arte como um todo, né, da arte rupestre, o significado da palavra arte, para que serve, as bases para a gente entender do que a gente vai falar. E hoje a gente já começa a estudar um período específico da nossa cronologia após a arte rupestre, que hoje nós vamos falar da arte pré-histórica, a arte antiga. Por que ela recebe esse nome? A arte antiga, a antiguidade, ela vai até, na verdade, a antiguidade, não a arte antiga, perdão, ela vai até a origem da escrita, que se dá por volta de 3700 antes da Era Comum, lá na região da Suméria, com a escrita cuneiforme, que é essa aqui que vocês estão vendo aqui do meu ladinho. Pois bem, essa escrita, como vocês podem observar, ela não é baseada em signos tão cheios de significado como de um livro, como do alfabeto greco-latino, dos numerais indo-arábicos que a gente utiliza hoje em dia. Muito pelo contrário, ela utiliza alguns símbolos em alguma quantidade, seguindo determinada ordem, que aquela junção significa exatamente algum conceito, alguma palavra. Pois bem, mas aí vocês vão me perguntar, poxa, professor, mas qual é a diferença disso para a junção de letras que formam palavras, que formam frases na nossa língua? A diferença é que esses símbolos são desenhos, eles servem para outras coisas. Aqui não, aqui a gente está falando no nosso alfabeto que vocês conhecem, falam de desenhos, ícones, signos que significam exatamente aquilo. Um A é um A, como vocês podem observar. Não é uma pirâmide, não é um triângulo, é um pedaço de pizza, apesar de parecer. Certo? Então, até a escrita, nós temos a antiguidade, a idade antiga. Nesse período, diversas civilizações tomavam o mundo ao nosso redor e davam conta de contar essa história pra gente. Eram eles os fenícios, os gregos, os egípcios, os mesopotâmicos, os hebreus, por aí vai. Hoje nós vamos estudar duas artes específicas dessa parte da nossa história humana, que é a arte mesopotâmica e a arte egípcia. Por quê? Porque são as duas de maior diferenciação artística naquele momento. E eu vos explico por quê. A arte mesopotâmica, que é até anterior à arte egípcia, ela vai surgir nessa região aqui que vocês estão observando, do planeta Terra, e vai dar conta de evoluir a arte rupestre. Os desenhos da arte rupestre, aqueles feitos nas rochas, feitos com materiais orgânicos, como sangue de animais, algum pigmento que eles encontravam, eles tinham uns desenhos bastante rudimentares, né? São desenhos que a gente considera hoje em dia um pouco toscos. A arte mesopotâmica vai fazer exatamente uma elitização, por assim dizer, uma evolução técnica de precisão, de habilidade, de maior capacidade de representar e de retratar com mais fidelidade aquilo que se pretende. Ou seja, eles faziam uma arte mais bonita, mais bem feita. Por que eu boto aspas? Porque esses valores são subjetivos. Perfeito? Então, a arte mesopotâmica ela vai se destacar pela retratação de pessoas e de ícones mitológicos, como os que a gente está vendo aqui, que eles vão tomar forma, eles vão sair do 2D da pintura. Da arte rupestre para cá se passaram alguns 30, algumas 20 mil anos. Estamos falando agora de 4 mil anos antes da Era Comum, só para situar vocês. Isso vai acontecer de uma maneira bastante ligada à religiosidade e aos hábitos que essa civilização tinha. Mesopotâmico significa meso, meio, aquilo que está no meio, pótamos, que é rio. Hipopótamo, por exemplo, é o hipo, cavalo, do rio. Ó a aula de latim maravilhosa aí.
Ou seja, a região da Mesopotâmia ficava entre os dois rios, o Tigre e o Eufrates, e ali se desenvolveu esse império, essa civilização maravilhosa. Essa civilização tinha sua própria religiosidade, tinha sua própria mitologia, e eles buscavam representá-los com essas gravuras que vocês estão vendo, com essas esculturas. Ah, professor, e qual é a diferença? A diferença é que elas ganham forma, não ganham cor, que é um negócio que a gente vai ver daqui a pouco, mas elas começam a sair das rochas. Algumas eram feitas sozinhas, não eram grudadas na rocha, por exemplo. O que a gente vai ver posteriormente a essa arte mesopotâmica, de caráter bastante religioso, com esse traço mais acurado do que o anterior, é justamente uma valorização ainda mais da arte. Nos egípcios. Os egípcios eram um povo que hoje habitam o Egito, óbvio, né? Mas antes o Império Egípcio agrupava um terreno um pouco maior do que ele é hoje, como vocês podem observar aqui no mapa, e que se desenvolvia com bastante notoriedade e que chegou a vislumbrar, conhecer e se relacionar com outros impérios contemporâneos a ele. Um exemplo maravilhoso disso é o relacionamento entre Cleópatra e Júlio César, que se deu entre o imperador romano e a rainha egípcia. Pois bem, a arte egípcia vai se diferenciar um pouco da arte mesopotâmica por duas questões. A primeira é que os egípcios eram artistas mais habilidosos. Percebam a diferença entre um zigurate e uma pirâmide, por exemplo. Ambos são construções fantásticas de extrema dificuldade e de uma técnica precisa e muito bem desenvolvida. Porém, reparem como a de pirâmide é muito mais difícil de ser posta em pé. Como que deve exigir mais tempo, mais trabalho. Calcula-se que precisavam de 400, 500, milhares de homens para levantar, para erguer um só tijolo, um só fragmento de uma pirâmide. Pois bem, a arte egípcia, além de mais desenvolvida e mais plástica, mais trabalhada esteticamente, ela trazia cores. A maior parte das artes egípcias, como os hieróglifos vão nos contar, já é um tipo de escrita bastante rudimentar que já havia ali, se desenvolvendo, ela vai trazer muitas cores representando essas histórias. Os egípcios vão se destacar nos desenhos, nas gravuras, com aquelas figuras humanoides, meio felinas, meio caninas, com aves, uma mistura de um corpo de um humano com a cabeça de um lobo, com a cabeça de um gato. Essa mitologia egípcia vai ser bastante, tal qual na Mesopotâmia, vai ser bastante fruto, vai ser inspiração para que tenha, aí sim, como fruto, essas obras de arte, que representavam rituais, que contavam lendas, que apresentavam os mitos a quem os lia. Ali se desenvolve um pouco mais essa questão da gravura e também da escultura. A maior delas, como vocês devem imaginar, devem se lembrar, é a Esfinge de Gizé. Pois bem, é primeiro que a gente tem que salientar que as esculturas egípcias, elas são quase 100% soltas. Elas não são presas à rocha. Elas são todas tridimensionais, independentes, sem escorar, sem apoiar em nenhuma outra rocha, sem estar junto da pedra original em que ela foi feita ou do material em que ela foi feita. Ela é tridimensional. Você consegue observar o trabalho dos artistas egípcios, eita ferro, em 360. Se você rodar, você vai ver um pedaço do homem, não vai ver um pedaço de pedra bruto, como tinha na arte mesopotâmica, por exemplo. A lenda da figura da Esfinge de Gizé, que eu vou trazer aqui como enriquecimento cultural, conta que existia uma figura alada, essa figura com a cabeça de um faraó, um corpo de um leão e com asas, tá aí, um bicho perigoso, que tinha um enigma. E o enigma seria: qual é a criatura que de manhã anda de 4 patas, ao meio-dia anda de 2 patas e ao anoitecer anda com 3 patas? Decifra-me ou devoro-te. Reza a lenda que essa era a apresentação, né, o discurso introdutório da esfinge, daquela criatura mitológica. Pois bem, muitos morreram tentando decifrá-la, até que lá em Tebas, onde essa criatura residia, chegou um cidadão chamado de Édipo e decifrou o enigma. Ele olhou para a esfinge se apresentou, ele falou que esse ser a qual ela pergunta no enigma é o homem. Por que o homem? Porque o amanhecer
que na verdade é a infância, o homem anda sobre 4 apoios, porque ele engatinha. Ao meio-dia, na fase adulta, ele anda sobre 2 apoios, as 2 patas, que é o homem bípede, o homem adulto. E, ao envelhecer, ele anda com o apoio de uma bengala, formando assim 3 apoios no chão, 3 patas. Édipo resolveu o enigma e a Esfinge se frustrou, porque ela finalmente teve seu enigma decifrado. A intenção dela não era tê-lo decifrado. E se jogou num precipício para encontrar de fato a morte. Pois bem, em forma de homenagem a essa criatura mitológica, em forma de registrar a história, os egípcios construíram a Esfinge de Gizé, que é gigantesca, maravilhosa, uma obra de arquitetura incrível, extraordinária, e que com o tempo, né, pelo material em que ela foi feita, com as técnicas que foram empregadas, passou por um processo severo de deterioração, como vocês podem observar. Certo? O que eu quero trazer antes de continuar, além dessas 2 artes, a gente encontra outros povos simultâneos ali, contemporâneos a esses 2, que também desenvolveram formas artísticas, formas de arquitetura, de escultura, de gravura, de pintura. São eles o povo fenício, responsável pela criação da cor púrpura, pela descoberta, pela invenção da cor púrpura, os hebreus e outros povos que ali, né, habitavam aquela região ali mais centralizada no que hoje a gente entende como mapa mundi. Ali perto do norte da África e o sul da Europa e sudoeste asiáticos. Por que eu tô parando ali do meio para vindo para cá? Porque essa é a cultura ocidental. A arte oriental ela não vai funcionar da mesma forma, ela vai ter outra história que não tem, justamente porque não tem contato com esses povos, e vai se organizar de outra maneira, a qual a gente poderia ver em um outro momento do nosso curso. Porque elas não são estudadas muito aqui no Ocidente, sobretudo no Brasil. Então a gente poderia fazer até uma aula só sobre arte oriental, mas em outro momento, perfeito? Dito isso, gostaria de agradecer pela atenção de vocês, explicitar e reiterar o meu convite para que vocês interajam comigo. Nessa semana subsequente à publicação dessa aula, publicarei lá na nossa pastinha de arte os primeiros materiais sobre essa parte do nosso curso, alguns exercícios para vocês fazerem. E discorreremos mais sobre outros estilos artísticos. Semana que vem vamos falar da arte clássica, vamos chegar à Grécia, vamos chegar a Roma. Agradeço novamente pela atenção, que tem sido tão difícil nesse ano. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.